Saber Direito desta semana é sobre arranjos familiares e convivência. O curso aborda notas históricas, união estável, direito convivencial e muito mais. As aulas são com o professor Elon Nunes. Olá, este é o programa Saber Direito Aula. Eu sou Elon Nunes, sou defensor público no estado do Amazonas e professor de Direito de Família. Nesta semana, nós estamos estudando sobre entidades familiares e convivência. E na aula de hoje, nós estudaremos o Instituto do Casamento. O casamento, ele observa um conceito sendo uma união entre duas pessoas, perceba só, regulamentadas, constituídas com o objetivo de constituir família. E essa constituição baseada no afeto. Muito bem, então nós conseguimos perceber que o casamento se dá com uma união de duas pessoas baseadas no afeto. A primeira pergunta que você pode se fazer é a seguinte: será que o casamento não seria uma relação formada entre pessoas de sexo diferentes? Olha só, nós precisamos compreender que, historicamente, foi se construindo uma relação onde o casamento institucionalizado era marcado por relações aonde nós conseguimos perceber que eram marcadas pela heterossexualidade. Todavia, a jurisprudência brasileira passou a observar que o casamento e a união afetiva não poderia ficar presas a uma relação heterossexual. Sabe por quê? Porque ainda que a lei vedasse, ainda que nós tivéssemos uma marca construída apenas legalmente pela heterossexualidade, a sociedade se transformava e já se comportava em uniões homoafetivas. Dessa feita, não é prudente ao direito ficar preso a uma norma sem que ela tenha repercussão social. Na verdade, é que o direito ele precisa olhar para a vida, porque se o direito não observar as transformações sociais, a vida ela não vai olhar para o direito e nem vai compreender sequer o que é direito, porque será um instrumento longe das realidades sociais. E por isso, nós passamos então a jurisprudencialmente reconhecer uniões homoafetivas como aquelas merecedoras de proteção pelo casamento. O STF, em um julgamento conjugado, em um julgamento coletivo das ADPF 132 e ainda da ação direta de inconstitucionalidade 4277 do Distrito Federal, compreendeu que não poderia existir uma vedação a uma relação afetiva homossexual se a própria Constituição não vedou. E, por uma interpretação que devemos construir afetiva, por uma interpretação acolhedora da Constituição, é necessário compreender que aquilo que a Constituição não veda, ela permite. Se a Constituição não vedou relações homoafetivas, é perfeitamente possível que elas venham a ser reconhecidas pelo direito. Até porque a Constituição de 88, ela foi em muito marcada, ela foi em muito construída por um caráter plural. E negar reconhecimento àquilo que ocorre na sociedade colocaria em próprio xeque o espírito constitucional emandado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, onde a lei fundamental afirma que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, o princípio central do nosso ordenamento. Para fechar esse entendimento que ocorre, que existe no STF, que passa pelo STJ,
o CNJ também publicou, editou a resolução número 135, ainda no ano de 2013. Assim, nós temos hoje todo um microsistema jurisprudencial e até mesmo através de resolução do CNJ, pela resolução 175, em que permite e obriga que todos os cartórios de registro civil do país possam celebrar uniões entre casais do mesmo sexo. Com isso, nós podemos afirmar com bastante tranquilidade que o casamento é a união de duas pessoas. Veja só, olha aí, não apenas entre pessoas de sexo diferentes ou união de homem e mulher que permitem essa construção. Tudo bem, superada a questão do conceito, é necessário nós fazermos agora uma pequena abordagem a respeito da natureza jurídica do casamento. É necessário nós observarmos e compreender como o direito observa o casamento. E daí nós passamos a estudar algumas teorias. Nesta aula, nós vamos trazer algumas teorias que não esgotam a matéria, mas que possam trazer para você que nos assiste uma mínima noção da diversidade que encontramos na doutrina. A primeira corrente, ela é marcada pela teoria institucionalista. A primeira corrente, ela é conhecida como uma teoria institucionalista. Ela é dirigida pela professora Maria Helena Diniz. Nesta teoria institucionalista, o casamento social é um evento, é um momento social com forte carga moral e religiosa. Nós vimos isso. Quando nós percebemos que o casamento vai ocorrer uma celebração, a sociedade para, as revistas de sociedade começam a comentar o evento, há uma ideia de moralidade, de respeito à estrutura do casamento social, e isso é reconhecido dentro da sociedade por alguns costumes. Nós podemos até lembrar que quando você pensa em casamento, pensa lá no evento da matriz, as pessoas celebrando e marcando um grande momento. Sem certeza, sem qualquer dúvida, o casamento ele possui esse caráter institucional para a sociedade, que até traz uma ideia de respeito, de intocável. Para outros, o casamento seria um contrato, um mero contrato, um negócio jurídico bilateral, onde, e até plurilateral, hoje já se fala em alguma coisa assim, onde visa constituir e alterar alguns direitos e até mesmo patrimoniais na vida das pessoas. Você aí que está me assistindo sabe bem como leva a vida patrimonial um solteiro. E você sabe também como leva a vida patrimonial e onde estão os gastos e investimentos na vida de um casado. Você também pode perceber como é desenvolvida a vida afetiva, comportamental de um solteiro. E você também percebe como é desenvolvida o comportamento afetivo desenvolvido por um casado. Olha só, nós percebemos que essas mudanças não foram determinadas por alguém de fora, mas porque simplesmente aquelas duas pessoas decidiram, sim, decidiram casar e ali assumir alguns direitos e assumir alguns deveres. E por isso passaram a se relacionar. Acontece, minha gente, que essa teoria, ela recebe algumas críticas quando nós observamos outra parte da doutrina. Por quê? Imagine um contrato de compra e venda. Imagine um contrato de locação, imagine um contrato de prestação de serviços. Em cada um desses contratos, você consegue observar direitos, consegue observar obrigações. Agora pense comigo, o casamento também é um contratinho
onde a gente passa o outro por o nosso nome e passa agora a estabelecer contrato, estabelecer direito, obrigação. Pergunto de você. No seu casamento tem alguma cláusula penal? Não trazer café de manhã na mesa, na cama. Opa, multa. Chegou tarde, olha só, mais uma taxinha. Será que podemos construir o casamento marcado agora por relações meramente contratuais? Será que é apenas um acerto patrimonial? Não. Certamente o casamento não pode apenas ficar nessa compreensão de uma característica contratual. Uma terceira corrente é uma corrente marcada pelo sacramento. Nós conseguimos observar, e isso é muito marcado no direito canônico, onde o casamento, assim como o batismo, assim como a crisma, assim como a confissão e a Eucaristia, a extrema unção, todos esses sacramentos, o casamento, o matrimônio, é nesse momento também um sacramento importante na vida do cristão. Olha só, há uma corrente também que defende o casamento como um sacramento. Então, olha só, já observamos algumas correntes doutrinárias que tentam explicar o que seria o casamento para o direito. Em primeiro lugar, vimos a teoria institucionalista. Em segundo, observamos a teoria conhecida e marcada como se fosse uma teoria contratual. E em terceiro lugar, nós conseguimos também observar a postura de uma corrente sacramental. Mas hoje nós percebemos que diante de algo tão complexo que é o casamento e de algo que reúne tantos adereços e tantos envolvimentos, conseguimos perceber o seguinte: não dá para deixar o casamento como simples sacramento. Não dá para o direito observar o casamento como um mero contrato, como observa um contrato de locação, compra e venda, prestação de serviço. Não. O casamento tem afeto, o casamento tem suas complexidades, que não se resolvem por multa contratual, porque defloram e saem do coração. Assim, o casamento, ele começa hoje a ter uma outra teoria a explicar para o direito de uma forma eclética, uma teoria mista, onde ela compreende que o casamento, na sua forma, ele é um contrato. Sim, quando nós começamos a observar a sua formação, ele é um contrato. Ele exige capacidade, nós vamos ver daqui a pouco, ele exige alguns requisitos, ele tem um procedimento próprio e ele exige algumas testemunhas e etc. Mas, no seu corpo, ele funcionaria como uma instituição. O professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, na sua obra, no curso de Direito Civil, que relaciona, que prega o direito de família, ele passa a compreender que o casamento, ele possui uma natureza, perceba só, uma natureza negocial. Uma natureza negocial, mas especial de direito de família. É um casamento, é um negócio jurídico, sim. As pessoas decidiram se juntar, as pessoas decidiram celebrar esse contrato, mas ele não pode ser colocado na mesma situação de outros contratos, porque tem as suas especialidades, as suas categorias jurídicas próprias que existem no direito de família. É forte esse aspecto existencial que não pode ser deixado de uma maneira reducionista, de uma maneira rasa, como outro qualquer contrato. Porque se assim fizermos, nós vamos estar estabelecendo para o casamento uma postura que não guarda as características sociais, afetivas, que tanto marcam tal relação. Assim, nós podemos fechar essa pequena parte observando que, para uns, o casamento é uma instituição. Para outros, o casamento é um contrato. Para outra teoria, o casamento é um sacramento, direito canônico. E terminamos observando que existe uma teoria hoje muito forte, que é a característica mista, eclética, que compreende o casamento como um negócio jurídico especial,
porque se trata de um contrato especial dentro do direito de família, em razão da sua forte carga de aspecto relacionado aos aspectos existenciais da própria vida, da vida amorosa, que não se resolvem com taxas, multas e outras obrigações. Mas são obrigações que vão se construindo no decorrer da relação. Tudo bem. Agora, verificado que é o conceito de casamento, superadas a natureza jurídica do casamento, é necessário nós pararmos para pensar quais seriam as marcas estabelecidas pelo casamento, ou melhor dizendo, os princípios que norteiam a relação casamentária. O primeiro princípio que nós conseguimos observar a partir da Constituição e do Código Civil é a característica da monogamia. Para falar da monogamia, eu preciso chamar a atenção de você que, em parte da doutrina, até se considera que a monogamia seria um princípio constitucional. Mas, hoje, grande parte da doutrina reconhece o seguinte, que a monogamia não é um princípio expresso, tampouco implícito, previsto na Constituição. Esse é um ensinamento que nós extraímos, por exemplo, da professora Maria Berenice Dias. Ela afirma em sua obra que a monogamia não é um princípio constitucional, mas é uma construção feita propriamente no casamento. E onde é que nós percebemos isso? Conseguimos observar que a monogamia faz parte do casamento simplesmente por quê? Porque o Código coloca como impedimento matrimonial que os casados venham a se casar. Pronto. Por isso, hoje, nós falamos em monogamia. Até o Código Penal, ele tem um tipo penal estabelecendo que é a bigamia como crime, um casado que estabelece casamento. E lá no seu parágrafo, estabelecendo como aquele que casa com o outro, sabendo que é casado, também estaria incidindo nas mesmas penas. Tudo bem, mas isso está relacionado ao casamento, mas de maneira nenhuma a um princípio constitucional de toda a família. A segunda característica, a primeira, monogamia do casamento. A segunda é a liberdade. É a liberdade ou princípio da autonomia privada, que você pode perceber até mesmo lá no artigo 1513 do Código Civil. Lá no artigo 1513 do Código Civil, você vai conseguir observar que aqueles que desejam casar, eles manifestam livremente a sua vontade e, manifestando livremente a sua vontade, eles podem se estabelecer. O artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ele diz algo muito interessante que eu faço questão de ler para você. Artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Olha só, nós conseguimos perceber, até no direito internacional, a liberdade do homem e da mulher em se casar. É o princípio da autonomia privada. Nós conseguimos observar que o casamento, na verdade, ele manifesta uma escolha daqueles que decidem se casar pela família formalizada. Só que é o seguinte, nós conseguimos observar que essa liberdade, que essa autonomia privada estabelecida para o casamento e permitida no ordenamento jurídico, ela não é absoluta. A autonomia privada estabelecida dentro do casamento, ela é mitigada.
E por que ela é mitigada? Porque se você observar o artigo 1665 do Código Civil, ele estabelece o seguinte, que se você for construir um pacto antinupcial antes do casamento, para estabelecer regime de bens, ou, como diz a doutrina até hoje, que já se ventila estabelecer no pacto antinupcial outras questões, afora questões patrimoniais, você vai perceber que, na vereda do artigo 1665 do Código Civil, que é nula a convenção ou cláusula que contravier disposição absoluta de lei. Vale dizer, existe liberdade? Existe. Existe autonomia privada? Também. Mas essa autonomia privada, essa liberdade, não pode colocar em xeque a lei e as balizas, as tábuas que foram estabelecidas pelo Constituinte e também pelo legislador. Tudo certo? Então verificamos até aqui dois princípios, duas marcas do casamento. Monogamia, é proibido casado casar de novo. E segundo, a autonomia privada. Mas cuidado, porque essa autonomia privada, essa liberdade é mitigada. O pacto antinupcial tem seus limites nas normas de ordem pública, nas normas previstas na lei. É o que diz, o que ensina o artigo 1665 do Código Civil. A terceira marca que nós conseguimos observar no casamento é que ele se manifesta como uma comunhão plena de vida. O casamento, ele marca e ele é compreendido como uma comunhão plena de vida. Os cônjuges, quando eles construem algo e passam a ter uma relação, essa relação também é marcada pela renúncia de interesses individuais e eles passam agora a viver em decorrência da família. O próprio ordenamento jurídico, pela lei previdenciária, pelos contratos trabalhistas, eles estabelecem, eles reconhecem a necessidade das famílias se estabelecerem como comunhão plena de vida. Quem casa hoje não tem só afeto, muitas vezes nem afeto tem mais. Mas existe uma comunhão plena de vida, existem hoje alguns hábitos que são marcados numa vida casamentária. É uma mudança muito grande do eu para o nós. Tudo bem até aí? Fechamos também essa terceira característica do casamento, que é a comunhão plena de vida. O quarto princípio, ou a quarta marca do casamento, é marcada hoje em dia pela dissolubilidade. Meus amigos, o casamento, ele era marcado pela indissolubilidade. As pessoas não poderiam separar. Existem até expressões que muitas vezes com fundamento religioso. O que Deus uniu, não separe o homem. E eu digo, nem a mulher. Mas nós conseguimos compreender o seguinte, que dentro dessa construção era pregado para o Estado uma indissolubilidade. Por quê? Porque quando você estabelece a indissolubilidade, não há quebra de patrimônio. E se não há quebra de patrimônio, não vai ocorrer de maneira alguma, não vai ter problema nenhum a construção patrimonial e você não vai depender do Estado. Então o Estado começa a pregar e orientar e pede ajuda da igreja para quê? Para que dê um caráter indissolúvel ao casamento. Trazendo o caráter indissolúvel, as famílias não se dissolvem. Se não se dissolvem, o patrimônio não se espalha, não há pobreza, não há dependência do Estado. Só que nenhuma regra do mundo arranca o nosso desejo. Nenhuma lei do mundo é capaz de impedir o movimento da alma. E a verdade é que, embora casadas no papel, você já deve ter ouvido essa expressão, fulano é casado? É, ainda no papel. Olha só, nós conseguimos perceber que a sociedade começava a se estabelecer em relações que não eram do casamento. E não casavam porque não podiam casar. Olha o nome pejorativo, concubinato, concubina. Se eram relações, qualquer outra relação fora do casamento era totalmente marginalizada. E daí teve que fazer algo para proteger o casamento. E qual foi? Estabelecer e reconhecer
a dissolubilidade do casamento. A dissolubilidade do casamento que hoje pode se dissolver. E muito mais, gente. Muito mais a partir da emenda 66 de 2010, onde a emenda constitucional retirou o prazo mínimo para o divórcio. Agora a pessoa pode casar em um dia e no dia seguinte, se quiserem assim entenderem, podem se divorciar. E mais, acabou aquilo que víamos muitas vezes, aquela expressão, eu não vou te dar o divórcio, eu não vou te dar, eu não vou dar nada, tu vai sofrer. Por quê? Porque a partir de agora, o divórcio também é um direito potestativo. O que quer dizer isso? Se um dos dois não querem mais, o casamento acabou. É, o que diz até aquele grande compositor, apenas não te quero mais. E daí vou viver a minha vida. Olha só, essa é a grande característica atual do divórcio. É a dissolubilidade. Nós conseguimos agora observar, e mais, que a separação de fato põe termo até mesmo à sociedade conjugal. A jurisprudência afirma que a separação de fato põe termo aos deveres dos cônjuges. Fidelidade, lealdade, respeito mútuo, consideração, tudo isso se extingue com a separação de fato. Não precisa nem do divórcio. Você lembra que ainda agora nós conversávamos sobre a teoria, as teorias que explicam a natureza jurídica do casamento. E você lembra que eu falei em determinado momento, eu afirmei o seguinte, olha, que o casamento é um negócio jurídico porque é marcado pela vontade das pessoas. Só que antes, o casamento começava pela vontade das pessoas. Só que ele não terminava pela vontade das pessoas. As pessoas não se queriam mais, o casal, mas o Estado ele estabelecia prazo mínimo, segurava e etc. Agora, isso tudo acabou. Porque o casamento começa quando eles querem. E o casamento também termina, também quando eles assim decidiram. Tudo certo até aqui? Então nós podemos fechar dessa maneira todas as características do casamento que aqui estabelecemos. Vamos organizar no nosso caderno. Em primeiro lugar, a primeira característica, a monogamia. A segunda característica, a liberdade, a autonomia privada. Uma terceira característica que observamos, a comunhão plena de vida. E para fechar, trabalhamos também com o caráter dissolúvel do casamento. Em grossas linhas, segue algumas características de uma forma didática, um esforço para que nós possamos ter em nossa mente algumas marcas do que é o casamento. Agora, vamos trabalhar um outro instituto do casamento, que é a capacidade para casar. A partir de quando nós podemos casar? A partir de quando há uma liberação para o casamento. Nos termos do artigo 1517 do Código Civil, artigo 1517 do Código Civil, o homem e a mulher, com 16 anos, eles já podem casar. Com 16 anos, olha só, eles já podem casar. Eles são capazes absolutamente? Não são. Não confunda. A maioridade, ela chega aos 18 anos. Mas para fins de casamento, nós chamamos isso de idade núbil, a idade para casar é 16 anos. Só que tem um detalhe. Enquanto não atingir a maioridade civil, aquele que possui entre 16 e é menor de 18 anos, ele precisa de uma autorização, se liga nisso, dos pais. Dos pais. Pai e mãe. Pai e mãe precisam de autorização. Precisam autorizar o filho. Só vai ser um se já tiver o outro falecido. Se tiver um morto, claro, aí será o pai. Ou apenas a mãe. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se o pai deixa e a mãe não deixa? Se a mãe deixa e o pai não deixa? Sim, há uma divergência entre os pais para que esse adolescente venha casar. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente fica? Veja só, o Código Civil, ele também responde esse questionamento. Lá no parágrafo único do artigo 1517, ele diz o seguinte, preste atenção, se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no artigo 1631. Olha só,
Se houver divergência entre os pais, aplica-se o que está disposto lá no 1631. E, Elon, o que está previsto lá no 1631? É o seguinte, lá você consegue observar que, durante o casamento, qualquer divergência no poder familiar, qualquer divergência na condução da família, isso será suprido pelo juiz. O juiz irá suprir essa relação, irá estabelecer e determinar e dizer quando ela deve ser construída. Olha só, o que eu quero dizer, que não é simples o fato de ter 16 anos que vai ao juiz e o juiz autoriza. Não. O juiz vai analisar no caso concreto se, primeiro, não é um mero capricho dos pais em proibir o casamento. Não é um mero capricho. Mas cuidado, ele também terá que ter um cuidado muito grande para não afrontar e gerar uma intromissão do Estado no poder familiar. Então, é possível o casamento a partir dos 16 anos, idade núbio, mas é necessário até completar os 18 anos da autorização dos pais. Tudo certo até aqui. Se houver divergência, vai ao juiz e o juiz vai suprir, mas não vai suprir automaticamente. Ele vai analisar o caso concreto e vai observar o que é melhor no interesse dos nubentes. E quero lembrar para você, nesse casamento, se ocorrer, será regido pelo regime da separação obrigatória de bens. Agora deixa eu te falar uma coisa e te perguntar. Se, por um acaso, os pais autorizaram, filhinho quer casar, tudo bem, os pais permitem, mas de repente, será que eles podem voltar atrás? Será que é possível revogar uma autorização para o casamento? E a resposta é positiva. É positiva. Olha o que diz o artigo 1518 do Código Civil. Até a celebração do casamento. Até quando? Habilitação? Não. Até a celebração do casamento. Até a hora de entrar na igreja. Os pais podem revogar a autorização para casar. Para casar. Você que está me assistindo aí, que tem 16, 17 anos, já está todo feliz, porque, sei lá, o pai já autorizou o casamento, ande na linha. Ainda que a linha seja torta. Sabe por quê? Porque teu pai ou tua mãe podem voltar atrás. Até a celebração do casamento, comporte-se. Porque este é o termo final onde os pais não poderão mais revogar a autorização para casar. Tudo bem, então nós começamos a trabalhar com a capacidade para o casamento. Mas eu quero também agora estabelecer só mais um critério importante relacionado à capacidade para casar. Nós vimos que tem que ser de ambos os pais. Nós percebemos que essa autorização ela deve ser feita por ambos e pode ser revogada até a celebração. Se não tem pais, tá, nós podemos ir aos tutores. Mas percebemos também que pode haver revogação. Mas eu quero te falar uma coisa. E se nós observarmos agora, se nós percebermos que em algum momento os pais não autorizaram, não houve suprimento judicial, mas nós queremos casar assim mesmo. É possível considerar como válido um casamento sem autorização e sem suprimento de alguém que estabeleceu o casamento com a idade núbio sem autorização dos pais? É possível. É possível, gente. Sabe por quê? Porque nós podemos observar que o seguinte, que se aquela pessoa foi participar de um casamento, por exemplo, os pais, tutores, foram lá e de alguma maneira participaram da celebração do casamento, assistiram ou se comportaram de qualquer modo que manifestou a aprovação do casamento, ainda que sem autorização. Ainda que sem manifestação judicial, esse casamento será válido. Confere comigo o que diz o artigo 1555, parágrafo 2º do Código Civil. Eu repito, artigo 1555, parágrafo 2º do Código Civil. Ele afirma o seguinte: não se anulará o casamento quando a sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz ou tiverem
por qualquer modo, manifestado a sua autorização. Senhoras e senhores, observamos o seguinte: capacidade para casar, idade núbio, 16 anos, mas precisa de autorização dos pais. De quem? Dos pais. Ah, um pai concordou, o outro não autorizou. Tudo bem, vamos ao juiz, e o juiz vai suprir, mas ele não vai ser automático, ele vai verificar o caso concreto. Entendi. Os dois pais autorizaram. Podem revogar? Podem. Até quando? Até a celebração do casamento. Mas terminamos agora verificando a possibilidade de um casamento sem autorização e sem suprimento judicial e ter validade. É o do 1555, parágrafo 2º. Os pais não autorizaram, mas foram para a festa, mandaram o cartão, né? Olha só, choraram na hora da celebração. Ou não foram, mas mandaram um cartão com presente. Meu filho, desejo felicidades ao casal, que você cresça, olha só, que ele te trate como uma princesa. Já era. Não há mais por que falarmos ou dificultarmos a validade desse casamento. Fechamos até aqui a capacidade para casar. Mas eu queria tratar com vocês sobre uma questão muito curiosa que nós enfrentamos quando nós tratamos também e tratamos relacionado à possibilidade de um casamento, veja só, um casamento de alguém com idade inferior a 16 anos. Sim, uma possibilidade de um casamento de alguém inferior a 16 anos celebrar casamento. Vamos ver esse caso? A lei também diz. Quando você observa o artigo 1520 do Código Civil, ele estabelece que é possível o casamento, veja só, é possível o casamento, perceba, é possível o casamento excepcionalmente de alguém que não alcançou a idade núbil, para em dois casos: evitar a imposição do cumprimento de pena criminal ou diante da gravidez. Esses são os dois casos. Vamos observar e enfrentar cada uma dessas situações excepcionais. A primeira que nós construímos aqui foi a seguinte: era uma relacionada a uma construção feita porque no Código Penal estabelecia-se o seguinte: se o sujeito agente que praticasse o crime contra os costumes casasse com a vítima, estava extinta a punibilidade. Era um código um tanto machista, onde percebíamos que se praticasse um crime contra os costumes, se depois ele casasse, o problema estava resolvido. Uma marca que até nos envergonha. Segundo, uma marca no seguinte: se a vítima casasse com alguém, um terceiro, ela também estava resolvida. Então, estava extinta a punibilidade. Isso acontecia nos crimes contra os costumes. Mas a Lei 11.106, em 2005, revogou esses dispositivos. Aí, então, hoje não tem mais aplicabilidade a possibilidade de você conseguir um casamento com alguém com idade inferior a 16 anos para extinguir o cumprimento de pena e os efeitos penais às sanções jurídicas. Daí, a única situação que nós encontramos hoje para autorizar um casamento de alguém menor de 16 anos é a gravidez. Só que é o seguinte, meus amigos, eu quero chamar a atenção dos senhores para aquilo que a doutrina tem falado. A doutrina tem criticado em muito a situação relacionada ao casamento e esse casamento relacionado com uma pessoa grávida menor de 16 anos. Primeiro, precisamos de uma prova de perícia, lógico, precisamos de um exame para verificar. Mas há quem diga na doutrina que será que não estaríamos diante de crianças, cuidando de crianças? Será que o casamento ele vem para proteger, e será que protege a prole, ou o casamento ele vem para observar o ideal interesse dos nubentes? Me diz uma coisa, o fato de estar casado significa que a prole vai ficar bem? São esses discursos que a doutrina hoje lança questões polêmicas e que eu preciso hoje deixar para a sua análise. Será que é relevante o Estado civil para o melhor interesse da criança? Uma coisa induz a outra? Eu quero chamar a atenção de você, porque se nós observarmos o direito comparado, a nova lei de jurisdição voluntária da Espanha,
agora em junho de 2015, em data recente, ela estabeleceu algo muito curioso. A Lei de Jurisdição Voluntária Espanhola, lá do Reino da Espanha, ela extirpou, ela arrancou, eliminou qualquer forma de suprimento judicial para o casamento. Isso mesmo. Há uma ideia de cada vez mais afastar essa intervenção do Estado para suprir judicialmente a autoridade, a autorização para casar. Vamos testar nossos conhecimentos? Vamos a um quiz e vamos examinar agora um pequeno teste para verificar como está a nossa aprendizagem. Sobre o casamento, assinale a alternativa correta. No Brasil, a única forma aceita é o casamento civil. Letra B. O casamento religioso não exige os mesmos requisitos do casamento civil. Letra C. O casamento religioso não precisa ser registrado. E letra D. A gravidez permite o casamento antes dos 16 anos de idade. A resposta está fácil. A resposta está na letra D. Superado esse teste, vamos agora examinar as fases do casamento na sua habilitação. Nós conseguimos observar o seguinte, que nós podemos compreender 4 fases na habilitação para casamento. A primeira fase que nós podemos observar é a seguinte: podemos compreender como o casamento no momento do requerimento e da apresentação de documentos. Então, aqueles que querem celebrar casamento, eles vão ao cartório e levam todos os documentos que estão estabelecidos no artigo 1525 do Código Civil. Levam, por exemplo, o registro de nascimento. Para quê? Para comprovar a idade. Declaram se são casados ou não e qual o seu estado civil. Se forem solteiros, as testemunhas vão ajudar, mas se forem viúvos, a certidão de óbito do antigo consorte. Aquelas testemunhas, elas são levadas, gente, e muitas vezes nós construímos como se fossem pessoas que são testemunhas do amor e etc. Não, mas tranquilo. Aquelas testemunhas que podem ser parentes ou não, elas vão apenas ali para comprovar e declarar que não há impedimento matrimonial entre os futuros cônjuges, entre o futuro casal. E nós conseguimos observar que eles vão manifestando outras questões relacionadas. Eu queria só abrir um parêntese e verificar uma questão muito curiosa que muita gente hoje se surpreende até. No momento da habilitação para o casamento, as pessoas também, elas declaram qual será o nome que irão utilizar. Qual será o nome que irão utilizar. E muitas pessoas chegam a pensar que é obrigatória a alteração do nome. E mais. As pessoas chegam a compreender ainda que é obrigado a mulher a receber o nome, o sobrenome do cônjuge. Mas isso não passa de um senso comum. Isso é apenas uma construção que foi feita na sociedade, mas que, na verdade, é uma faculdade que eles podem utilizar. Eu trago agora e cito a obra do professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, onde eles estabelecem nessa obra algo muito interessante, onde nós podemos observar relacionado a essa possibilidade ou não da alteração do nome. Olha o que diz a obra a respeito da mudança de nome. De acordo com a sistematização do Código Civil de 2002, o acréscimo de nome, olha só, patronímico do cônjuge é facultativo e permitido ao homem, à mulher, olha só, não é apenas ao homem, mas também à mulher, ou mesmo a ambos os consortes. Um pode usar o nome do outro, não tem problema. Repita-se. A sociedade que, inexistindo no texto legal limitação expressa,
não há como descartar a possibilidade de ambos trocarem o seu nome original, acrescentando o sobrenome do outro. Então, percebemos que há uma faculdade à alteração do nome no momento do casamento. Eu cito ainda um trecho muito interessante que é citado do professor Rolf Madaleno. Ele afirma o seguinte, que esse costume do uso do sobrenome do marido pela mulher sempre exerceu um certo fascínio de sentimento de posse do homem sobre a mulher. Perceba aí, então, que no momento da habilitação, entre outras declarações, você vai dizer qual o nome, mas de maneira alguma é obrigado a alterar. É uma faculdade. E se decidir alterar, tanto faz o homem utilizar da mulher e vice-versa, ou ambos. Não há, é o que recomenda, inclusive, e cita a doutrina lida neste momento. Depois, nós fazemos o edital de proclamas. No edital de proclamas, o que é construído? É publicado por 15 dias, seja lá no fórum, no cartório da comarca, ou nós podemos observar em outro ambiente, também a construção relacionada a saber que aquelas pessoas estarão casando. Por último, ainda penúltimo, nós conseguimos observar a terceira fase da habilitação, que é o registro. O oficial de posse de tudo isso, não teve nota de oposição, registra e expede, em quarto lugar, uma expedição de uma certidão para que eles possam, em 90 dias, voltar informando que celebraram o seu casamento. Então, nós podemos sintetizar as 4 fases de habilitação do casamento. Primeira, requerimento e apresentação de documentos. Segundo, edital de proclamas. Terceiro, registro. E, para finalizar, a expedição da certidão. Vamos testar nossos conhecimentos? Vamos lá? Vamos ver agora o quiz número 2 desta aula e vamos testar aquilo que estamos aprendendo. Sobre o casamento, é correto afirmar. Letra A. O casamento exige sexos diferentes? Segundo, o casamento religioso depende de autorização judicial? Terceiro, o casamento religioso sempre terá validade, ainda que outro seja registrado no cartório civil anteriormente? E em quarto, o divórcio não exige tempo mínimo de separação de fato. Nós já estudamos isso, na aula de hoje e nós vimos que a resposta correta está na letra D. Pelo caráter dissolúvel do casamento, especialmente até através da separação judicial e da emenda 66 de 2010, nós conseguimos perceber que o casamento hoje ele tem uma característica dissolúvel e não exige qualquer prazo mínimo para que isso venha ocorrer. Chegando ao final de nossa aula, eu quero agora tratar com vocês sobre as modalidades de casamento. Em regra geral, quando nós observamos a Constituição, nós pensamos que o casamento ele é apenas civil, porque a Constituição diz lá no artigo 226, parágrafo 1º, artigo 226, parágrafo 1º, que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Então, nós conseguimos compreender que o casamento ele teria um aspecto apenas civil. Todavia, o próprio ordenamento jurídico e a própria Constituição passou a estabelecer, passou a caracterizar também o casamento religioso. É o que diz o artigo 226, parágrafo 2º. No artigo 226, parágrafo 2º, a Constituição ela reconhece a possibilidade do casamento religioso, dizendo que ele terá efeito civil, mas nos termos da lei. Vamos falar um pouquinho do casamento civil. No casamento civil, primeira coisa que nós podemos observar é o dia e local do casamento. O dia e o local do casamento, que você tem que salvar a data, olha só, é uma data que tem que ser noticiada e publicada. O casamento é um evento público. Sim, o casamento é evento público. Aquelas senhas lá é para o buffet, para a organização do evento se organizar. Mas você que quiser ir para um casamento, na matriz no sábado à noite, pode ir lá assistir. Não tem problema não vão lhe barrar não. No casamento, na celebração, você pode ir. É um evento público. A lei até diz que se você for celebrar o casamento em um ambiente fechado, tem que se manter as portas abertas.
as portas abertas. Se não for no cartório, onde deve ser garantida toda a publicidade, em outro lugar, ainda que seja particular, ficarão de portas abertas, é o que ensina o artigo 1534, parágrafo 1º. Eu quero só chamar a atenção, de uma maneira muito curiosa, que as pessoas pensam que faticamente a porta tem que estar aberta. Não, não é isso. O que se quer dizer com a lei, o espírito do legislador é dizer o seguinte, que deve ser facilitado o acesso e não deve ser colocado dificuldade para quem quiser acessar na celebração do casamento, porque pode ali, naquele momento, manifestar um impedimento matrimonial. Tudo certo? Número de testemunhas. Em regra, o casamento se manifesta com 2 testemunhas. 2 testemunhas. Se alguém não sabe ler ou tem dificuldade em ler ou se manifestar, serão 4. Você pode observar isso lá no artigo 1534 do Código Civil. No momento do casamento, você tem uma marca muito interessante, também tem uma formalidade. Para casar, é necessário estar diante de uma autoridade celebrante. Autoridades religiosas também podem celebrar, juiz de paz, juiz de direito. E naquele momento é necessário e fundamental a declaração positiva. Nós costumeiramente falamos o sim, mas sim. Nesse momento, não se pode brincar, porque a lei determina, no artigo 1538, que será suspensa a celebração do casamento se alguém não afirmar solenemente a sua vontade em querer casar ou manifestar, declarar que está querendo casar, mas que não é livre a sua espontânea vontade. É o jeito, né? Cheguei até aqui, agora vou casar. Opa, suspende o casamento. E em terceiro lugar, se disser, poxa vida, estou arrependido, olha só, também será suspensa a celebração do casamento. Então, se você realmente iniciar um casamento e na hora de manifestar a vontade, ou dizer não, ou não manifestar liberdade, tranquilidade na hora disso, que é livre à vontade e é espontâneo, ou se revelar arrependimento, a suspensão do casamento ocorrerá e ela só poderá voltar nos termos do artigo 1538, parágrafo único do Código Civil, apenas no momento seguinte. No momento seguinte. Esse é o casamento civil. E o casamento religioso? Bem, o casamento religioso, ele precisa observar todas as regras que estão do Código Civil. Capacidade para casar, os tratamentos, os eventos, a organização religiosa, ela deve prezar por toda a proteção do casamento civil, para que não exista hierarquia entre um e outro. O casamento religioso, ele também precisa ser registrado. Ele precisa atender às exigências da lei e ele precisa, para ter validade, ser registrado em registro próprio. É o que ensina o artigo 1515 do Código Civil. E ele produzirá efeitos a partir da sua celebração. Então vamos arrumar casamento religioso. Casamento religioso possui um aspecto de observância às exigências da lei, deve ser registrado e o seu registro valerá desde a celebração. Para terminar, sobre casamento religioso, ele se submete aos mesmos requisitos e você não pode, de maneira nenhuma, dificultar ou deixar de registrar. Porque se um casamento civil for registrado antes do casamento religioso, ainda que esse tenha ocorrido antes, valerá o casamento civil. Deve ser compreendido isso, para que você não tenha nenhuma frustração em relacionamento a um casamento que foi feito posteriormente. É o que ensina o artigo 1516, parágrafo 3º. Será nulo o registro civil do casamento religioso se antes dele qualquer dos consociados houver contraído. Vamos ao quiz, vamos à última questão desta aula para finalizarmos o nosso estudo. Sobre o casamento, é incorreto afirmar. A celebração do casamento é gratuita. A celebração do casamento é gratuita, tá, gente? O que pode ocorrer é, de maneira alguma, um pagamento pela habilitação, despesas cartorárias. O número de testemunhas varia conforme a modalidade do casamento. Também está correto. Letra C. O casamento religioso
não precisa atender às mesmas espécies do casamento civil. Essa é a questão que deve ser marcada. Nós já percebemos que o casamento religioso ele precisa sim atender às mesmas exigências. E para terminar, se houver divergência entre os pais, o interessado poderá recorrer ao Poder Judiciário e nós já examinamos também essa questão e ela está correta. Portanto, a alternativa a ser marcada incorreta é a letra C. Assim, nós encerramos essa nossa aula sobre casamento. Observamos no resumo final que o casamento ele é marcado por uma união de duas pessoas, indiferente do sexo de cada um, uma vez que jurisprudencialmente e até pela resolução 75 do CNJ é aceito hoje o casamento homoafetivo. Percebemos que o casamento ele é um negócio jurídico, mas com características próprias em atenção ao aspecto existencial de direito de família. Percebemos as características do casamento, liberdade, monogamia, a dissolubilidade, liberdade para casar mitigada em alguns momentos, e também trabalhamos com as modalidades de casamento, o casamento civil e o casamento religioso. E assim nós terminamos esta aula sobre casamento. Muito obrigado por sua audiência. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.